Pronto, pronto. Seja bem-vinda, Aline. Bom, gente, hoje é o último, né? É o último encontro apenas online, né, pra gente. Então a gente vai estudar João no capítulo 8. E João no capítulo 8, eu amo muito, e foi até engraçado, porque eu falei assim, Léo, ele falou, né, que seria interessante, né, eu talvez pegar uma aula para dar, aula, né, uma partilha para falar. E eu escolhi de cara João 8, porque na minha cabeça era só sobre a mulher adúltera. Eu esqueci que tem 59 versículos, entendeu? Mas a gente vai fazer o possível para ver todos os detalhes, assim, mais essenciais, assim, dessa passagem. Vocês estão me ouvindo, ok? Tá ok para vocês? Tá de boa? Fechou. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Bom, vamos lá, no João, no capítulo 8. Antes da gente ler, eu quero trazer um pouco do background, né, que o Léo também já tem trago, só para a gente lembrar onde a gente está aqui nessa passagem. Na última, no último capítulo 7, Jesus está em Jerusalém, né, para a festa das cabanas, que eu descobri também que pode ser festa das tendas, festa dos tabernáculos, festa da colheita, porque se dá bem no período, né, ali no início de outono, que é a colheita. Então, tudo isso vai ser muito importante. E é engraçado porque a festa das cabanas é logo depois de algumas datas importantes para os judeus, né? Tem a data do Ano Novo Judaico, tem a data também o Dia do Perdão, o Yom Kippur. Então, assim, tem toda uma linha ali, né, sendo traçada. E a festa das cabanas é logo depois disso. E então nesse encontro, todos eles iam, né, para Jerusalém fazer a peregrinação, como o Léo já havia dito. A festa são 7 dias de festa. E aí a gente parou bem no momento que Jesus se retira e vai para o Monte das Oliveiras. E nessa festa das cabanas, o que que eles faziam, né? Por que que existia essa festa das cabanas? Eles se reuniam para morar em cabanas, né? Então faziam cabanas ali de folhas, de ramos, e era tudo muito improvisado. Por quê? Qual que era a intenção? Eles se reuniam para reviver, como se fosse, sabe, reviver e refletir a respeito daquilo que Deus fez pelo povo enquanto eles estavam no deserto. Então eles vão ali, né, contar as experiências do povo, recordar e refletir sobre tudo que eles passaram durante aqueles 40 anos no deserto, né? E eu acho, no mínimo, irônico, né? A festa das cabanas tá acontecendo e Jesus falar, bater de frente com os judeus sobre algo, enfim, vocês vão entender, vão entender. É muito. Jesus tem um senso de humor muito apurado e a gente vai ver isso muito nítido nesse capítulo, porque enquanto nos outros capítulos ele estava vindo, sabe, com um pouco mais de leveza, nesse capítulo ele simplesmente desce o rei no povo religioso, né? E é maravilhoso o jeito que Jesus faz isso. Então, eles se reuniam, montavam suas casas, suas cabanas de folhas para recriar essa experiência. E aí, por que que eles faziam isso, né? Eles acreditavam, né, lá em Zacarias, antes da gente entrar em João 8, eu vou abrir aqui em Zacarias com vocês. Zacarias no capítulo 14, versículo 16 e 17. Então, Zacarias 14, 16 e 17. Esperando. Seja bem-vindo, Danilo. Bem-vindo, Stephanie, de volta. Estamos em João, capítulo 8. Agora lendo uma passagem de Zacarias, beleza? Diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se nenhuma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Então, o que que eles acreditavam? Eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria, né, estar na festa dos tabernáculos e todas as nações iriam se reunir lá para adorar ele. E as nações que não subissem até Jerusalém para adorar o Messias, não viria chuva sobre elas. E eu achei isso muito interessante, né?
que eles, então, estavam ali cumprindo um protocolo, tipo assim, e se justamente na festa das cabanas desse ano eu não for e o Messias está lá? Entendeu? E aí não vai vir chuva sobre a minha terra, um exemplo. Então a gente vê muito presente essa moeda de troca, né? Se eu fizer, Deus vai fazer. Se eu for fiel aqui, Deus vai me dar, né? Essa moeda religiosa. E seguindo, então. Então eles estavam nessa espera do Messias para cumprir a lei e ter chuva. Havia também, nessa festa das cabanas, uma cerimônia de libação, né, da água, que eles pegavam. Peraí, gente. Aí. Eles pegavam uma água com um pote de ouro de um lugar específico, provavelmente da mais limpa, eu não vou lembrar o nome do lugar que eles pegavam essa água. E no final de cada dia, então são 7 dias de festa, no final de cada dia, eles jogavam essa água sobre o altar. Era cerimônia de libação. E por que que eles faziam isso, né? Primeiro, eles faziam isso na esperança das chuvas do inverno. Então, representando assim a abundância de chuva que viria no inverno, né? Então, todos os dias na festa do tabernáculo das cabanas eles faziam isso. E a outra coisa, já ali representando a futura redenção messiânica. Então, quando o Messias viesse, né, viria através do Espírito Santo o Espírito de Deus sobre o povo, né? O povo de Israel, a nação de Israel. Então, eles acreditavam nisso, né? Simbolicamente, a água estava representando o derramar do Espírito Santo, né? Que a gente vê. Só que, então, eles tinham toda essa simbologia da água, né? Essa simbologia da festa das cabanas. Então, eles se reuniam para ficar falando sobre tudo que Deus fez enquanto eles estavam no deserto, enquanto eles também traziam essa mensagem do Messias, né? Da redenção que viria. Porque para eles, eles ainda estão esperando o Messias até hoje, né? Então, assim, para eles, eles estavam nessa expectativa de que o Messias vai estar na festa das cabanas de ano em ano, eu não posso perder. Então, como todo bom religioso, eles iam nessa expectativa, né? E também acredito eu, né? Isso é eu, para manter a cultura, né, viva, porque eles estavam sob o domínio de Roma, do Império Romano. Então, para manter toda a história deles vivo, eles não tinham rede social, não tinha internet, não tinha essas coisas, né? Então, eles passavam por histórias, né? Então, é para recontar a história do povo. Tudo bem, gente, até aqui? Tranquilo? Beleza, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem, em nome de Jesus. Vamos lá, então, para João 8. Eu vou pegar na versão NVI, que é a versão que a gente tá trabalhando aqui. Bom, João 8, a gente vai ler até o finalzinho da mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo. Oi? Léo? Ah, tá. Não, achei que ia falar alguma coisa. Não, Voltando, João. foi sem querer que eu peguei. Imagina, imagina. Tá, vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Tem umas que está escrito apanhada em adultério, enfim, pega em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Né, tem uns que vai falar: Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais, ou vá e abandone sua vida de pecado. Então, Açucena, boa pergunta. Mas a gente vai chegar aí, tá? Não quero
Qualquer coisa você me lembra de novo, tá, gente? Que eu tenho um negócio com memória, vocês me lembram. Tcheme, eu te perguntei e você não respondeu. Bom, vamos por partes. Então, Jesus foi para Monte das Oliveiras, ele estava de boa ali ensinando, né? E como ele havia feito milagres, ele estava tendo um reconhecimento grande ali em Jerusalém, porque as pessoas estavam falando sobre ele. Pensa, uma pessoa curando no meio do da festa, as pessoas vão ser chamadas, assim, vão ter atenção para ele. E também porque os fariseus também estavam meio obcecados por Jesus, né? Eles queriam encontrar qualquer motivo para pegar ele. Por isso que essa pergunta que eles fazem a respeito da mulher pega em adultério foi com uma má intenção. Foi uma intenção totalmente maligna, né? Não foi uma intenção assim de justiça, né? Mas vamos falar sobre ela. Então, essa mulher foi pega no ato de adultério. E, de fato, a lei de Moisés, lá em Levíticos, no capítulo 20 e versículo 10, e também em Deuteronômio 22, do 22 ao 24, vai falar que, de fato, a mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Porém, eles tentaram ser espertinhos aqui, né? Eles levaram só a mulher. A mulher não adulterou sozinha, né? E a palavra na lei de Moisés vai falar que é o homem e a mulher são apedrejados. Então, assim, já começa aí, né, a hipocrisia. Já começa aí eles quererem tramar contra Jesus, né? E também mostra a podridão, né, deles de fato. Então, essa mulher foi levada até Jesus, pensa no constrangimento, né? Eu fiquei imaginando isso, eu falei, gente, o monte, Mateus. Mateus? De qual você está falando, Isa? A gente está em João 8, e aí eu mencionei Zacarias, que é outra coisa. Ah, tá. Boa. Da lei de Moisés vai ser em Levíticos, no capítulo 20, no versículo 10, e Deuteronômio, no capítulo 22, do 22 ao 24, tá? Gente, se alguém sentir no coração de escrever para mim essas coisas, caso, né? Seria legal, assim, só se você sentir no coração. Porque eu tenho uma atenção aqui bem difícil. Levíticos 20, 10 e Deuteronômio 22, do 22 ao 24, tá? Que vai falar sobre essa lei de Moisés, então, que as pessoas que foram pegas em adultério deveriam ser apedrejadas, mas eles levaram só a mulher, primeiramente, né? Aí já começa tudo errado, assim. Aí a outra coisa também que chama atenção é que esse ato que eles estavam fazendo. Obrigada, Regiane. Isso que eles estavam fazendo de mexer na lei, falar metade da lei, sabe? Esse ato aqui que eles estão fazendo, de maquiar as coisas e mexer tal, isso se chama também adulterar. Eles estavam adulterando a lei. O significado de adulterar é modificar, produzir falsificação em documentação, né? Defraudar. Então, eles estavam maquiando ali, eles estavam modificando a lei para encaixar na agenda deles, naquilo que eles queriam. E estavam acusando uma mulher pega em adultério. Mas eles estavam adulterando também. Gente, né? Qualquer semelhança com a realidade é a Bíblia. E, enfim, aí seguindo, né? Deixa eu pegar aqui. Não, não, Ricardo. Na verdade, a gente não tem. Você me fala, Léo e Regiane. Na verdade, a gente não tem o que ele estava escrevendo no chão. Às vezes ele estava desenhando uma florzinha, estava desenhando o sol, estava rabiscando aleatório. A gente não sabe exatamente o que ele estava escrevendo. E até porque, se Jesus não acusou nem a mulher, eu acho que seria hipócrita da parte de Jesus se ele escrevesse o nome dos acusadores no chão, como se ele estivesse acusando os acusadores, já que ele mesmo falou que ele não o acusa, entendeu? Então, mas enfim, isso é um pensamento meu, tá? A gente pergunta para ele quando a gente chegar lá. Mas seguindo aqui, então, os caras estavam tão enchendo o saco de Jesus, assim, perguntaria aí, Jesus, né? O que você diz? Jesus ficou quieto, manso, humilde ali, quietinho, de boa, desenhando uma flor, vai, não sei.
E eles continuaram persistindo no assunto. Porque, como eu disse, a intenção deles era pegar Jesus como errado. Então, eles ficaram nessa insistência até que ele falou assim para eles: Cadê? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E no caso, como a gente acabou de ver, eles também estavam em pecado. Simplesmente por defraudar a lei, já estava em pecado. Só que eu vi uma tradução também que quem nunca pecou, quem não está em pecado, também pode ser traduzido como quem não tem o mesmo pecado. E eu achei interessante. Quem não tem esse mesmo pecado, que atire a primeira pedra. E aí eu lembro, né? Isso eu não estava anotado, né? Mas eu lembro que estudando, se eu não me engano, Oséias, que ele casou com a prostituta, né? Tudo mais. Deus mandou Oséias fazer isso, né? Para mostrar, olha como o meu povo está se relacionando comigo, como uma prostituta. Então, como que vocês podem acusar essa mulher se vocês estão em adultério, não só adulterando a palavra aqui para tentar sair por cima, quanto também o seu coração não está voltado a mim, entende? Vocês não estão entendendo quem eu sou. A gente vai ver isso também mais para frente. Enfim. E aí, seguindo, ela falou: Ninguém, Senhor. E ele falou assim: Eu também não te condeno. Pode falar, Léo, por favor. Ô, Tiene, só para não te cortar, que você vai avançar agora, tem alguém tentando entrar aí na sala? Dá uma olhadinha. Não? Ah, não, beleza. Não, tranquilo, fechou. Era só mesmo para. Sobe para você aí alguma informação, né? Quando. Ah, não. Demorou, falou, desculpa te atrapalhar, tô me silenciando novamente. Poxa, gente, eu achei que ele ia, sabe, ia falar mais coisa. Poderia ter falado mais, mas Em tá bom. relação a escrever na mão, de fato a Bíblia não tem nenhum registro sobre isso. Mas os próprios judeus, isso aí você vê alguns escritos de alguns rabinos, que o ato de uma pessoa escrever com o dedo de apontamento no chão traz à memória um certo. Traz à memória, como que eu posso dizer? Não é um ato de julgamento, mas é como se fosse um cara observando algo a ser julgado. É como, inclusive, eles ligam esse dedo escrevendo no chão, principalmente com o que aconteceu em Daniel, quando o próprio Deus, uma mão desce e escreve na parede uma informação. Aquela informação de acusação para o rei, eles tomaram como se fosse um costume. Então, quando uma pessoa sentava assim no chão e começava a escrever, era como se ela tivesse um ato a ser observado em prol de alguma coisa que estava acontecendo. Não que ele denunciou os pecados, alguma coisa assim. Que também não é relevante, como a própria Regiane falou aí, não é tão importante o que ele quis dizer. Mas quando ele começa a escrever no chão, é realmente para as pessoas pararem e falar assim, não, ele vai pontuar alguma coisa e vai dizer alguma coisa, vai nos entregar alguma coisa sobre esse assunto. Muito legal isso. Obrigada, Léo, de verdade. Eu também tinha curiosidade da importância de citar isso, sabe? Por que que isso foi citado, né? Se é tão irrelevante, por que que tá na Bíblia? Mas então isso já dá, né, uma outra perspectiva sobre o porquê que ele estava escrevendo algo, né? Muito legal. E também eu acho maravilhoso o silêncio constrangedor, sabe? O silêncio constrangedor que fica pairando ali sobre aquela situação. Que daí pensa, eles vieram com tudo, trazendo uma mulher, acusando ela, falando, ó, ela foi pega no adultério, todo mundo assim, o fofoqueiro de plantão, né, os curiosos de plantão, todo mundo aqui, ó, com a pipoca, esperando ver o que que vai acontecer. E Jesus não responde, né? Jesus fica pleno ali. E aí, assim que ele vai responder, de tanto eles ficarem insistindo, a resposta dele não foi aquilo que eles esperavam. Eles estavam esperando Jesus ou falar assim, cumpre, isso aí, apedreja ela, a lei de Moisés está falando para fazer isso, então cumpre, ou ele falar que não cumprir. Então, de qualquer forma, ele estava numa bifurcação que ou, né, poderia cair a popularidade dele, porque de fato isso estava incomodando muitos fariseus, que ele estava com muitos seguidores, uma multidão seguindo ele e ganhando muita popularidade e relevância ali no meio, né, de assunto tal. Então eles queriam
que ele fosse mal visto, não fosse tão seguido, e também para falar assim, ele não cumpre a lei de Moisés, ele é contra a lei de Moisés. Agora a gente tem um motivo. Só que não foi isso que Jesus entregou, né? Não foi isso que Jesus falou. Ele virou a mesa assim para os próprios fariseus, falando: olha, quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem de vocês não tem o mesmo pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente vai ver que dos mais velhos até os mais novos, eles foram abandonando as pedras, né? E foram se retirando. Aí, alguém tem alguma coisa para falar? Podem falar, gente. Se tiver dúvida, tiver alguma coisa para acrescentar, enfim, fica à vontade. Ei, Léo e pessoas. Entendeu? Ok. O Bom, que eu vamos acho seguir então. interessante, desculpa, o que eu Pode acho falar. interessante é que os mais velhos, né? A sabedoria, quem que começou, né? A olhar para si e falar, poxa, eu tenho pecado, né? Então a gente vê aí que os mais velhos ali começaram ali a ser os mais sábios, dando o exemplo. Muito bom, muito bom. E como eles zelam muito por essa questão da sabedoria, né? Eu acho muito legal isso dos mais velhos, porque talvez se fosse hoje, não sei se seriam, sabe? Enfim, vamos lá. E realmente eu vi um vídeo sobre isso, Ricardo, é muito engraçado, mas Jesus não fez isso. Ele não precisou disso. Vamos seguir aqui então no versículo. Vamos pegar a partir do versículo 11. 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Gente, quando eu vi isso, eu falei assim: não, eles são muito espertinhos. Por quê? Eles pegaram uma fala de Jesus de uns 2 capítulos antes, assim. Deixa eu pegar aqui. João 5. João 5 no 31. Em João, capítulo 5, versículo 31, ele fala: Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. Sei que é testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Enfim, então no capítulo 5 ele já estava falando a respeito do testemunho. Então o que que eles estavam batendo na tecla? Você não está falando da lei de Moisés, você está falando sobre você. E era isso que eles queriam pegar Jesus e considerar como se fosse blasfêmia. Né? Tipo assim, você não está falando das coisas que a gente conhece. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Né? E estava tudo acontecendo, a revelação estava sendo ao vivo, estava acontecendo ali na hora. E eles não estavam compreendendo as coisas que Jesus estava falando, porque eles estavam muito apegados na lei e não estavam se atentando, estavam apegados na lei, no que estava acontecendo, na circunstância, na política, né, ali de eles estarem sob o domínio de Roma, e não estavam se atentando à parte do espírito, né? O que Jesus de fato veio libertar eles e do quê? Então, assim, a gente vê que eles não estavam entendendo Jesus. Jesus estava falando e eles estavam com essa dificuldade. Mas aí, seguindo então, do 13, você está testemunhando a respeito de si próprio, seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês não me conhecem, gente. Vocês não me conhecem. Respondeu Jesus: Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Eu achei interessante porque aquele que poderia julgar não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele literalmente se despiu de toda a glória, porque ele é 100% Deus, né? E mesmo assim, ele despiu de toda a glória dele e deixou a parte de julgamento com o Pai. E ele veio simplesmente para nos salvar, né? E eu acho isso muito confrontoso aqui, né, nessa questão. Porque eles estavam julgando todo mundo, estava julgando a mulher adúltera, estava julgando o próprio Jesus ali, e entre eles, provavelmente, também um armando contra o outro, né? Porque, infelizmente.
Mas Jesus fala assim: eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, no 16, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Aí isso vai fazer sentido quando a gente pega a próxima explicação aqui no 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Então, para um testemunho ser válido, para eles, na cultura deles, eles teriam que ter duas testemunhas no mínimo. E Jesus fala assim: então, o meu testemunho é válido porque a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, tanto o Pai quanto Jesus, nós somos a testemunha daquilo que eu estou falando, né? E aí, seguindo, eles lhes perguntaram, gente, eu achei isso aqui maravilhoso. Então, lhe perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Alguns capítulos atrás, estavam falando assim: ué, mas esse não é Jesus, filho de José, o carpinteiro? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Eles sabiam quem era o pai de Jesus. Só que eles fizeram questão de perguntar: mas ué, quem é seu pai então? Por que você não falou o nome dele? Por que você não fala, José, meu pai? E eles não eles estavam perdidos nessa narrativa. Eles estavam tentando explicar tudo que Jesus estava falando de forma linear, sabe? Terreno, assim. Eles não estavam entendendo a questão que quando ele falava do Pai, ele estava falando de Deus, né? Seguindo aqui, deixa eu ver. Cadê? Ah, cadê? Ah, tá. E aí ele fala assim, né? Vocês não me conhecem nem a meu Pai. Então, isso nos faz pensar, né? Que o filho é a revelação do pai. Ele é a encarnação do pai. E eles não estavam enxergando, eles estavam tão apegados à lei, eles sabiam, né, de capa a capa a lei e todas as regras, seguiam tudo, eles tinham uma ótima religião. Eles cumpriam tudo, todos os protocolos, eles tinham lá ticado, mas eles estavam cegos pela performance de ser um bom religioso, de ser uma boa pessoa, que eles não estavam prestando atenção na revelação, na palavra revelada que era Cristo, né? Se quiserem me interromper, podem me interromper, tá, galera? Deixa eu ver. Tchê, Ah, esse negócio do testemunho é muito legal, né? Ele pede para que ele cita essa passagem que se tivesse uma testemunha, duas pessoas já é. E aí me fez lembrar o que o João Batista ouviu, né? Porque quando ele testifica de Jesus e quando ele termina de batizar Jesus, ele ouve uma voz testificando do Filho. E mais para frente você vai ver que os próprios discípulos vão ouvir essa voz, né? Lá na Transfiguração, quando tá lá todo mundo, ou melhor, Pedro tá lá com os mais íntimos e tal, aí eles vê Elias e Moisés e depois eles desaparecem, aí ouve uma voz dizendo: sigam o meu filho, creiam nele, é ele que vocês precisam, né? Porque eu fico me pegando nisso porque Jesus ele não precisava dos testemunhos das pessoas sobre si, ele precisava que o Pai testificasse sobre ele, né? E aí me fez pensar muito o que o Pai pensa sobre mim, baseado em tudo que eu tenho aprendido e vivido nessa nossa jornada de discípulo. A nossa pergunta diária, principalmente de fé, é o que o Pai está pensando de mim. Se Deus pudesse testificar sobre mim agora, o que ele diria sobre mim? Eu achei isso muito fantástico, que Jesus usou esse exemplo. E aí, lógico que hoje a gente tem a Bíblia, a gente está meditando. Talvez aqui eles não perceberam, mas quando você pega e faz essa alusão sobre si mesmo, você fica, pô, se nós somos filhos de Deus, se fomos adotados pelo Pai, quando o Pai olha para mim, para você, o que será que o Pai pensa? Ou o que ele testificaria de nós, na verdade? Eu sei que essa pergunta chega até a ser um pouco infantil, porque Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é grande, Deus sabe de todas as coisas. Nós não tem nada que a gente faça que surpreenda a Deus. Porém, a gente precisa ter essa, esse pensamento, né? Agora sim, nada a ver, nada a ver.
Ó, isso que você falou, Léo, é bem interessante. E o que será que Deus vê quando ele olha para nós? Se não fosse o sacrifício de Jesus, só veria o pecado, a imundícia do nosso coração. E Isaías fala que os nossos sacrifícios, né, são como trapos de imundícia para Deus. Então, nós temos já essa resposta. O que Deus vê quando ele olha para nós? Ele vê o sangue de Cristo. Porque quando ele olha para nós, se não fosse Jesus, o seu filho enviado para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, para nos redimir, Deus não veria nada de bom em nós, mas por causa do sacrifício de Cristo, que é completo, quando ele olha para nós, ele vê o filho dele. Nós somos irmãos, né? Jesus é o irmão mais velho. Por isso que lá em Romanos 5 fala que a ira de Deus foi aplacada pelo sangue de Jesus e hoje temos acesso ao Pai por causa disso. Então, quando ele olha para nós, ele vê o filho dele, ele vê Jesus. Não, sim, isso é muito forte e é muito bonito. Mas mesmo assim, nos faz refletir sobre essa pergunta. Por mais que a gente Sim, sabe da resposta, que o sangue, ao mesmo tempo que a gente sabe que é o sangue de Jesus que faz com que o Pai nos olhe como filhos e não olhe para nós segundo os nossos pecados, a marca do sangue tem que estar viva em nós. sim. Então a gente se pergunta o tempo todo o que o Pai pensaria de mim, já sabendo a resposta do Pai, mas apontando para tudo aquilo que nós estamos representando e vivendo e demonstrando para as pessoas o que o sangue fez em mim e o que as pessoas olham quando vê o sangue em mim, né? Isso é muito profundo, Ó, muito. por isso, antes de entregar para a Tieme, né, senão a gente vai ficar falando, mas ela falou aí sobre os fariseus. Os fariseus, eles eram religiosos, mas eles não eram mal religiosos. O problema é que eles praticavam muitas vezes sem o amor, né? E Jesus estava ensinando a eles sobre isso e que só a religiosidade não bastava mais. Mas o processo de santificação, quando Cristo nos recebe, né, é o que faz a gente pensar nessa pergunta que você falou. O que ele vê quando ele olha para nós? A gente tem que, né, que honrar em obediência ao sacrifício de Cristo. Uma vez alcançados, agora a gente tem que obedecer e responder, corresponder a esse amor, né? Só para concluir. Ah, o Léo tá respondendo, né? Tá. Eu ia falar para ele responder a pergunta no chat. E outra coisa que eu tava pensando aqui a respeito de tudo isso é que ele fala, né? Vai e não peques mais. Ele não falou simplesmente assim, eu não te condeno e acabou. Tipo assim, beleza, eu não te condeno e é isso, entendeu? Tamo aí. Não, ele fala, vai e não peques mais. E depois que ele fala isso, ele junta a galera e fala, eu sou a luz do mundo. Eu estava vendo, né, estava estudando algumas coisinhas sobre os costumes judaicos para entender um pouquinho da importância da luz aqui para eles, né? E eu cheguei a uma parte, uma outra festa deles, não tão relevantes assim quanto a das cabanas, que eles acendem velas, né? Se eu não me engano, são 8 velas, alguma coisa assim. E assim, cada dia eles vão acender uma vela. E é como se todas as tradições deles viessem a partir do que Deus fez, o cuidado de Deus ali nos 40 anos, né, do deserto, da provisão dele. Uma palavra que ecoou muito no meu coração enquanto eu estava lendo e estudando isso aqui é provisão. Porque aí ele fala, eu sou a luz, ou seja, aquilo que vocês estão buscando, né, na tradição, eu sou a luz. E logo depois ele vai também lembrar, ó, eu sou água. E tudo isso tem a ver com a festa. Então é como se lembrasse eles, então, sabe aquilo que seus ancestrais passaram no deserto? Era eu. Sabe aquilo que aconteceu? Era eu. Era eu, sabe? E ele vai finalizar de fato o capítulo falando que ele vai assumir que ele é Deus, né? Enfim, mas tô antecipando coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Seguindo. Gente, a gente parou no. Ah, tá, no 19, né? Ah, tá.
Não, era 19. No 19, né? Tá, obrigada. É que eu parei de anotar no 16, por isso que eu falei 16. Que paz. Obrigada, viu? No 20 ele vai falar assim, ele proferiu essas palavras, então perguntaram, né, onde está seu pai? Ele falou, vocês que não conhecem nem a mim, nem a meu pai, se me conhecessem também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será que isso ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou de fato, de fato morrerão em seus pecados. Então Jesus confronta eles falando assim: olha, uma hora vocês vão me procurar, eu não vou estar aqui. Ele já estava antecipando, né, que ele subiria aos céus. Só que eles não entenderam, é claro. E eu acho que nem eu nem você também entenderia o que Jesus estava querendo dizer aqui. Mas ele fala assim, viu, para onde eu vou vocês não podem ir. E ele pega bem pesado com eles, a gente vai ver mais para frente que ele chega a falar, então vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque eles não queriam abandonar o mau caminho deles, eles se achavam muito blindado, sabe? Não, porque a gente faz, porque nós somos filhos de Abraão, a gente está tudo certo com Deus. A gente não tem que ser liberto de nós mesmos. A gente já foi livre, né? A gente tem que ser liberto de Roma, por exemplo, mas nem isso eles queriam dar muita moral. Então vamos seguir aqui, porque, gente, é muita coisa. Aí eles acharam até que Jesus ia se suicidar. Peraí, então você tá falando que você vai para outro lugar e a gente não pode ir, a gente vai te procurar, a gente não vai te achar, então você vai se matar? E é uma pergunta válida no sentido assim que eles não estavam entendendo quem era Jesus. Então eles perguntavam das coisas daqui. Ué, mas quem é seu pai? Mas então você vai se matar? Sabe, coisas lineares de Jesus falando de coisas espirituais. Tanto é que ele fala assim, vocês vão morrer nos seus pecados. E aqui a morte, lógico que tem a ver sim, a gente, né, nosso corpo é corruptível, mas ele estava falando morte espiritual. Se vocês não abandonarem os seus pecados, vocês vão morrer espiritualmente. E aí, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Porque, né, ele é a vida. Ele é a ressurreição. E só que eles não estavam entendendo. Tá. Seus pecados. No 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus lhe disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente do que o Pai me ensinou. Aqui, Léo, eu lembrei daquele outro capítulo que fala a respeito de levantar a serpente no deserto. Né? Aqui, no caso, está falando de Cristo sendo levantado na cruz. Quando, então, Jesus foi levantado na cruz para morrer, eles creriam, né? Eles falaram, esse era o Filho de Deus. E Jesus já estava falando, quando vocês levantarem. E aí me remeteu também à serpente no deserto. Que quando as pessoas. O Léo sabe falar melhor. Mas, enfim, era uma representação de Cristo para. Você quer falar, Léo? Pode falar. Não, você tá indo bem, pode falar. É que eu não lembro de todos os detalhes da serpente. Só resume pra galera que perdeu o detalhe da serpente no deserto. Não. Vocês vão ter que ir lá. Ah, boa! Capítulo 3, nós estudamos no capítulo 3. Lá nós fizemos uma breve exposição sobre a serpente. Se vocês quiserem, vão lá, está lá. Mas brincadeiras à parte, gente, mas é isso que você estava falando mesmo. A serpente no deserto, o símbolo da serpente foi aquilo que morderam eles, né? Que levou à morte para eles. Então, Cristo se fez no lugar do pecador, daquilo que estava matando as pessoas. Cristo se fez no lugar da serpente para morrer em favor deles. E todos aqueles que olhassem para aquele símbolo
e crescem neles eram salvos. Então Jesus fez o comparativo com a cruz. Que todos aqueles que olharem para a cruz, estes seriam salvos. Crescem na cruz, né? É mais ou menos isso daí. Mas está muito mais completo lá no capítulo 3, se eu fosse vocês. Terminando aqui, volta lá e assistam de novo. Boa, boa. Então, aí, o que eu notei nesse capítulo é que tudo ele está fazendo um paralelo entre tudo que eles estavam fazendo na festa das cabanas, que era ficar relembrando e trazendo essa consciência de olha o que Deus fez por nós, né? Só que ao invés de ter esse coração grato, né, eles estavam perdendo tempo tentando caçar chifre em cabeça de cavalo, entendeu? Eles estavam tentando perseguir Jesus e estavam sendo falando de algo que eles não estavam vivendo, né? Em todo momento parece que o capítulo 8 faz alusão a tudo que eles viveram no deserto, né? Por conta de toda a trajetória deles e aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Eles estava muito viva essa lembrança porque eles estavam falando na festa. Seguindo então, aquele aí, né, falando, quando, no versículo 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que Pai me ensinou. Então, eu sou, monte, eu sou o que sou, fale pro, entendeu? Então, Jesus já estava deixando quase escancarado assim, olha, eu sou Deus. Tendo dito, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, aqui eu até mandei mensagem para o Léo, falei, Léo, mas como assim? Eles não estavam se enxergando no espelho, porque eles foram basicamente quase a história inteira presos. E eles tiveram pouquíssimo tempo de liberdade. E aí eles estavam ali lembrando sobre o que Deus fez de tirar eles do Egito, levar eles para uma terra prometida, e eles estavam debaixo do domínio romano, e mesmo assim eles tiveram a audácia de falar assim: você quer nos libertar do quê? A gente é descendente de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então era uma cegueira tremenda, né? Onde eles não estavam enxergando a realidade deles. E principalmente não estavam enxergando a realidade espiritual deles. Que aí Jesus vai falar mais para frente sobre o pecado. Exatamente, eles falavam de liberdade política, só que mesmo assim, Regiane, o que eu não entendo é, eles estavam debaixo do domínio romano ainda. Lógico que eles tinham regalia por benefício ali, né, uma mão lava a outra, só que eles não estavam livres 100%. E mesmo assim, eles tiveram a coragem de falar, mas você vai nos libertar do quê? Aí, Jesus vai responder no 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ou seja, vocês são filhos de Abraão, mas vocês não estão cumprindo, né? Não matarás lá, então vocês estão querendo me matar também, não estou entendendo. E aí vai seguir, né? Eles vão conversar muitas coisas, mas eu acho interessante que mais para frente, estou tentando resumir, que a gente tem poucos minutos. Mais para frente, Jesus vai falar que eles são filhos do diabo. Por quê? Justamente pelo fato de eles estarem ali imersos nos seus pecados, né? E quem peca é filho do diabo. E eles continuavam em pecado e não queriam ser libertos, mas Jesus fala que ele é a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Só que a liberdade que eles queriam, como a Regiane bem falou, era uma liberdade política. E os que creram em Jesus, uma grande parte estavam esperando dele essa liberdade política, né? Não creu nele o Jesus Salvador, mas creu nele o Jesus Libertador. Mas aí, lá no final, vamos pular aqui um pouquinho. Aí Jesus fala: se eu tô falando a verdade, né? Por que vocês não creem em mim? Peraí. Ah, tá. No 48.
Vamos pular um pouquinho para 48. Os judeus lhe responderam: Não estamos certos em dizer que você é samaritano e que está endemoniado? Disse Jesus: Não estou endemoniado. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesma, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser Deus de vocês, é quem me glorifica. Gente, eu acho isso surreal, assim, que eles tiveram a audácia de falar que o próprio Cristo, o próprio Jesus estava endemoniado e que ele era samaritano. A essa altura, eu acho que os dois ali têm um peso, né, complicado, porque os samaritanos e os judeus não se misturavam. Então, eles estavam xingando Jesus. Vamos lá, imagina comigo um monte de religioso xingando Jesus e falando que ele estava endemoniado e gritando, exclamaram, gritando. Agora a gente sabe que você é endemoniado. Porque Jesus estava afirmando que ele era quem ele é, sabe? E eles não estavam entendendo. E estava confrontando eles quando ele falou assim, que quem guardar a sua palavra nunca experimentará a morte. Eles assim, mas como assim nunca experimentará a morte? Quem é você para afirmar isso? Né? O nosso pai Abraão morreu. Você é maior que Abraão. Olha como eles estavam cegos. E aí, gente, eu vou ler até o finalzinho, porque é muito babado. Ele fala assim: Respondeu Jesus: Se glorifico a mim mesma, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e guardo sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam as pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus estava dando dicas assim: olha, eu sou a luz, eu sou tal, eu sou, eu sou. Aí aqui por último, ele falou: Eu sou. Gente, ele afirmou com todas as letras para os judeus que ele é Deus. Ele estava falando assim, então, o Deus que deu a lei para Moisés, o Deus que Abraão creu e saiu da parentela dele e fez tudo isso, sou eu. E os caras não se aguentaram, pegaram pedras para jogar em Jesus, mesmo ele tendo falado assim, viu? Se vocês encontrarem alguma falta em mim, eu tenho algum pecado, e eles ficaram inquietos, porque eles não acharam falta em Jesus. E mesmo assim, agora, nesse momento, eles saíram tanto assim do juízo deles, confrontou tanto eles ficaram tão incomodados que eles pegaram as pedras para jogar em Jesus. Eles acusaram Jesus de ser endemoniado. Gente, é muita ousadia você acusar alguém de ser endemoniado, quanto mais o próprio Cristo, mas eles estavam cegos na religião, como a Regiane bem colocou, eles eram ótimos religiosos, só que eles eram tão bons religiosos que eles não tinham seus olhos abertos para a palavra revelada. E eles estavam tão, acredito eu, eles estavam tão mortos, sabe, sem amor, que eles mexeram. A gente viu que eles adulteraram a lei de Moisés. Então, eles estavam sendo religiosos, bons religiosos, de cumprir aquilo que eles queriam, aquilo que era útil para eles, aquilo que cabia na agenda de um bom religioso, que assim eu mereço ir ao céu, assim eu vou ter uma boa vida, assim, aquela moeda de troca. Gente, eu achei o auge, assim, e Jesus, sabe, eu acho a maturidade de Jesus, a transparência de Jesus, que ele fala, então, se eu dissesse para vocês que eu não conheço o Pai, eu estaria mentindo assim como vocês estão mentindo. Sabe, Jesus fala numa mansidão isso. Viu, vocês são mentirosos. Viu, vocês adulteraram. Ele deixou subentendido, ó, vocês adulteraram, porque quem não cometeu esse mesmo pecado, atira a primeira pedra. Cara, eu só sei que agora
agora o bicho vai pegar. Agora começa, entendeu? Tudo caminhar para Jesus ser morto, enfim, morto, né? E ressurreto, glória a Deus por isso, mas eles não encontraram falta em Jesus, mas tentaram achar uma falta em Jesus. Gente, eu vou passar para o Léo dar as considerações dele, tá? Porque com certeza eu deixei muita coisa para trás. Mas, enfim, é o que me saltou. Ah, peraí, teve uma outra coisinha. Não, acho que eu já falei. Pode falar, Léo. Não, você foi bem, pô. Dá até pra você continuar mais uns minutinhos aí. Na realidade, não é que você deixou passar, é porque o tempo é curto e o texto é absurdamente rico. Não tem o que falar, né? Você pega, são detalhes que daria que, como a Regiane mesmo fala, né? Daria pra gente ficar, por exemplo, um mês só nesse capítulo aqui. Sem brincadeira, dá pra gente ficar tipo umas 4 terças-feiras só nesse capítulo aqui. É muito profundo. Quando ele fala que conhecerão a verdade vos libertará. Quando ele aponta para si mesmo como eu sou. Então é muito rico aqui. Né? Não tenho nem que. Não vou acrescentar nada. Tá ótimo, bênção pura. Bênção de Deus. O que me chama a atenção é o que você falou mesmo no final. Aqui já tá chegando no estopim já. O choque tá sendo gritante. Né? Por mais que eles questionam, e quanto mais eles questionam a Jesus, mais eles se ferem. Não é uma questão aqui, tipo, de defender a honra ou defender a fé judaica. Não, na verdade eles estão se ferindo, eles estão se machucando. Que ao mesmo tempo em que eles falam que Jesus está endemoniado, Jesus os chama de filho do pai da mentira. Se vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo. Jesus diz isso também. Não é? Então, ao mesmo tempo em que eles mandam para Jesus, Jesus devolve a eles. E eles tinham aquele senso superior, né? Nós somos judeus, nós somos os top. Não tem nada superior a nós. E aqui Jesus praticamente está falando para eles assim, olha, eu não estou nem aí que vocês são descendentes de Abraão. Ser descendente de Abraão não significa nada, porque eu sou muito antes de Abraão. Isso daí é muito profundo. Mas amém. Você foi show de bola. Não vou nem entrar muito aqui, não. Deixa pra lá. Foi muito bem. Top. Quer comentar alguma coisa, dona Regi? Pode comentar também. Então, eu até escrevi aí, quando a Ti falou sobre que Jesus fala que ele é a luz, né? Ali na festa dos tabernáculos mesmo, tinha um momento onde eles acendiam velas, para relembrar a coluna de fogo, né? Que, enfim. E Jesus, o tabernáculo, na verdade, ele aponta para Cristo, né? Quando a gente vai estudar o tabernáculo lá, mosaico, a gente vê todo o sacrifício, tudo já está apontando para Cristo. E por isso que Jesus fala ali, ele já começa, eu sou, né, a luz do mundo. Então, era a festa dos tabernáculos, e ele estava ali em Hebreus, né? Eu acho que é em Hebreus que fala sobre a aliança, né? A aliança superior, que é Cristo. Então, hoje a gente tem a revelação total. Então, a gente entende que o tabernáculo, os sacrifícios, era sombra do que viria, né? Que Cristo é a revelação. Mas lá naquela época, imagina a bagunça na mente deles, né? Então era blasfêmia para os judeus lá, para os fariseus, era uma blasfêmia Jesus falar aquilo, porque eles não sabiam quem ele era. Mas aí em João 8 ele começa a se revelar como Deus, né? De fato. Porque antes ele estava meio que escondido, né? Se escondia das pessoas. Então aí a partir do capítulo 9 ele vai começar o discipulado ali, né? Os discípulos, enfim. Depois que ele se revela como Deus publicamente. Mas era só isso que eu queria acrescentar sobre o tabernáculo, por isso que Jesus estava falando ali, né? Que ele é a luz do mundo, é o eu sou, lembrando que como ele se apresentou para Moisés, né? Para Abraão, enfim. E é muito legal você ver a Bíblia toda se ligando, né? Por isso que ela é inerrante.
porque Deus ele foi detalhista de Gênesis a Apocalipse a amarrar toda a história da redenção. E é muito bonito a gente observar isso, sabe? Que a Bíblia, ela mesma se confirma. Eu vejo o cuidado de Deus nisso, é muito importante a gente observar. Mas é isso, Tia, são muitos detalhes. Capítulo 8 é um resumão mesmo. É isso, vamos para frente. Eu até comentei com a Tieme, né, quando a Tieme me perguntou sobre. É impressionante como às vezes a gente parece até repetitivo, né? Você percebe como Jesus ele bate nessa tecla. Vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam beber de mim. Eu sou a luz. Eu sou a água da vida. Eu sou a fonte. Vocês precisam olhar para mim. Eu não tô aqui para julgar. Eu tô aqui para salvar vocês. Então olhem para mim. E aí você pega, me conheçam, porque eu sou a verdade, né? E mais para frente ele vai falar de novo, eu sou Eu a sou o verdade, pão da vida. eu sou o pão da vida. A plenitude, né? O que nos completa por completo. Ficou até redundante, né? Nos completa por completo. Mas ele é essa. E ele tá batendo, e ele tá falando, ele tá repetindo. E aí você fala assim, pô, mas ninguém tá entendendo. Não, tem pessoas que estão entendendo, que você percebe aqui que muitos creram nele. E os discípulos estão lá. Tem coisas que os discípulos não entendem, mas estão se alimentando tanto de Jesus que às vezes, sem entender, eles não conseguem abandonar. E eles estão naquela Ó, vibe. quem era para Muito, entender, muito entendeu, top. né? Exatamente. Quando a gente vai estudar parábolas, que é até algo interessante para a gente estudar futuramente, tem uma pergunta, né? Por que que Jesus ensinava por parábolas? Porque tinha coisas que era só para os discípulos entender. Então, muitos creram e não todos creram, mas muitos creram. E é assim hoje. Por que que alguns, entre aspas, aceitam, o sacrifício de Cristo? Porque aí a gente vai entrar em outro assunto, né, Léo? Aí a gente vai Tipo assim, entrar em uma outro coisa vai assunto. puxando outra. É Isso. maravilhoso isso. Mas Deus, ele alcança, ele sabe a quem alcançar. Então, muitos vão entender e muitos não vão entender. E é assim que é mesmo. E eu Tem a digo hora para mais, tudo. para finalizar, e Jesus sabia que eles iam discordar dele. Ele sabia de tudo isso daqui, isso é proposital. Os profetas disseram que eles iriam rejeitá-lo. Isso é fato. Tudo que ele está mostrando aqui, falando, é para se cumprir, como a Regiane diz mesmo, amarrando as escrituras, o que a própria escritura diz, que o seu povo rejeitaria. Não lhe aceitariam, entendeu? E ele sabia disso. E essas afrontas, esses questionamentos, rapaz, é muito profundo. Aqui, para a gente, é uma lapadinha. Mas, por exemplo, Jesus ter chamado aquele povo de mentiroso, gente, isso é muito profundo. A mesma coisa eles virarem para Jesus e chamar ele de samaritano. E aí você pega a trajetória de Jesus e você fala, sério que vocês estão chamando de samaritano? Eu estava em Samaria, eu estou no meio desse povo mesmo. Você quer ver meus discípulos? Aqui tem até terrorista aqui no meio. Então, não sei por que vocês estão pontuando isso. Para mim, tanto faz. Mas é muito profundo. A Sucena levantou a mão faz um tempinho já, né? Desculpa, Sucena, manda ver. Não, tudo que vocês foram falando aí foi tudo que estava realmente na minha cabeça, né? Olhando toda a história da Bíblia, a resistência sempre foi muito forte, né? Não só com Jesus. Seria muito estranho se fosse tudo muito fácil, né? Teria que ter essa resistência, como os profetas já haviam anunciado, e hoje, com a revelação completa, nós ainda temos resistência. Isso que para mim mexe muito. Lá eles não tinham a revelação completa. Poxa, eles ouviram, né, os profetas falando, mas você vê na prática que a pessoa na minha frente falando que eu sou, é muito forte. Realmente é para poucos. É para poucos. Mas hoje a revelação está completa. E nós não podemos ser os poucos, né? A gente tem que, cara, tá tudo aqui. Isso é maravilhoso. Então, tudo que vocês foram falando aí era o que realmente estava aqui na minha cabeça. Era isso que eu queria só complementar, que sempre teve a resistência. Sempre, né? Ai, ai. Gente,
Eu vou liberar vocês, o Danilo tá com fome. É brincadeira, mas também porque, enfim, era isso também que eu tinha para falar para vocês. Então a gente vê, né, resumindo aqui, a gente vê que tudo aquilo que eles estavam buscando, né, tipo, tudo que eles estavam fazendo, com as cerimônias todas, com a festividade toda deles, da festa da cabana e tudo, era provisão, era Cristo, era a revelação de Deus que o povo teve durante aquele tempo. E aí agora ele estava se apresentando como essa provisão para eles, como a Regiane falou, eu sou a água, né, da vida, eu sou o pão da vida, mais pra frente ele vai falar. E eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tudo que eles procuravam e tudo que a gente procura está em Deus, né? Só que muitas das vezes a gente, não no nosso caso, em nome de Jesus, amém, mas muitas das vezes existe essa cegueira, né, espiritual de a gente se achar bom, minimamente bom. E é aquilo que eu não lembro quem que fala, mas tudo que você vê de bom em mim é Cristo. O de ruim sou eu mesmo. Eu não sei quem falou. Alguém sabe, sempre sabe. Foi Paulo. Obrigada. E no caso, não é diferente. Então, que Cristo possa iluminar, trazer luz, né, sobre nós, para que a gente possa cada vez mais se apegar a Jesus, né? Como ele mesmo falou para a mulher adúltera, falou, vai e não peques mais. Então, que aos pouquinhos a gente fica cada vez mais próximo dele e abandonando cada vez mais os nossos maus caminhos, né? Amém, gente? Fechou? Amém, amém. Amém. Galera, então terça-feira que vem é nosso fechamento presencial / online, para quem não vai poder estar. A gente marcou para 7h30, tá? Mas a gente vai conectar assim que possível para vocês, então às 8 ali mesmo. O endereço e tudo mais está no grupo para vocês. Podem sim convidar pessoas, tá? Só não se esqueçam de nos avisar quem vai confirmar, só para a gente saber, né, como disponibilizar a cadeira, enfim, o que mais que vai precisar. Não se esqueçam também, quem puder, né, levar um prato doce ou um salgado e um refri, para a gente ter nosso momento de comunhão. A Bíblia, né, crentes? É bom. E vai ser incrível, em nome de Jesus. Tem sido incrível para você, né, que talvez não conseguiu pegar todas as partilhas, está tudo gravado, né, para a gente ter, né, esse material e sempre revisitar que puder, porque tá bem rico, né? Deus abençoe demais a vida do Léo, a vida da Regiane, e vamos juntos, entendeu? Quem sabe já tô sonhando com o Luau, entendeu? O Luau dos Cria, aí na Ilha Bela. Vamos orar para que Deus faça aquilo que é da vontade dele. Em nome de Jesus. Fechou? Tá perdoado, Ricardo. Fechou? Eu vou pedir para Rê orar pra gente. Pode orar, Rê? Posso sim. Vamos lá. Deus, muito obrigada por mais essa partilha, por mais esse momento debruçado, Senhor, sobre a tua palavra que é santa. Nós te glorificamos porque, de maneira especial, o Senhor tem falado com a gente através das Escrituras. A cada terça-feira nós somos edificados, pessoas chegam. Eu sei que tem pessoas que, através desse grupo, Senhor, vão se achegar cada vez mais a Ti, porque a obra é do Senhor, não é nossa, e o Senhor tem um propósito em nos unir, e que esse propósito seja glorificar ao Senhor e alcançar mais pessoas, mais discípulos seus espalhados, Senhor, por aí, por todo o Brasil, como nós temos visto nesse grupo, pessoas de vários cantos. Abençoa, Senhora, o resto de semana de cada um, o trabalho, traz paz ao coração daquele que pode estar aflito, aquele que precisa de provisão, Senhor, seja em qual área da vida for. Abençoa, Pai, a TM e o Léo, que tiveram essa ideia, e nós estamos aqui graças ao coração obediente deles. Que o Senhor aproxime cada vez mais pessoas desse grupo, dessa partilha. Abençoa a terça-feira que vem, Senhor, que vai ser um encontro presencial, que pessoas sejam alcançadas, que possam levar visitantes, Senhor, para terça-feira, para que mais pessoas conheçam esse trabalho, e
que o teu nome seja glorificado em tudo que nós formos fazer, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite.